14 de janeiro de 2026. Madrugada. Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Compliance Zero. 42 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O alvo principal, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sua família, seus sócios, seus parceiros de negócios. O que a PF encontra é chocante. Pilhas de dinheiro em espécie, relógios de luxo avaliados em milhões, carros importados e documentos. Muitos documentos que podem provar o maior esquema de fraude bancária da história recente do Brasil. Estamos falando de bilhões de reais desviados, de um banco que estava quebrado, mas aparentava ser próspero, de empresas fantasmas, de lavagem de dinheiro e de algo ainda mais grave, indícios de que o esquema envolve gente muito poderosa, ministros do Supremo Tribunal Federal, empresários bilionários, influenciadores digitais pagos para defender o banco, e uma guerra institucional sem precedentes entre a Polícia Federal e o próprio STF. Isso não é apenas mais um escândalo financeiro. Isso está abalando 4 instituições da República ao mesmo tempo: o sistema financeiro, o Banco Central, o STF e a Polícia Federal. E pode estar apenas começando. Vamos começar pelo começo. Quem é Daniel Vorcaro e como ele construiu esse império? Vorcaro não vem de família tradicional do setor financeiro. Ele é empresário, investidor, alguém que apareceu no mercado financeiro relativamente recente. Em 2017, ele adquiriu o Banco Master, uma instituição pequena, regional, que estava praticamente quebrada. Mas Vorcaro tinha planos ambiciosos. Ele injetou capital, pelo menos aparentemente, trouxe sócios, expandiu operações, e em poucos anos, o Banco Master cresceu exponencialmente. De um banco irrelevante para uma instituição que movimentava bilhões em operações de crédito, investimentos, câmbio. Vorcaro se tornou figura conhecida no mercado financeiro. Aparecia em eventos, dava entrevistas, vivia estilo de vida de bilionário, mansões, carros de luxo, viagens, festas exclusivas. Mas por baixo dessa fachada de sucesso, algo estava muito errado. E o Banco Central começou a desconfiar, porque os números não fechavam. O Banco Master relatava lucros absurdos, crescimento meteórico. Mas quando o BC começou a investigar mais profundamente, encontrou inconsistências graves. Empréstimos que não existiam realmente. Operações registradas que eram fictícias. Dinheiro movimentado entre empresas do próprio grupo econômico de Vorcaro de maneira circular para inflar artificialmente os balanços. Era o que se chama de fraude contábil em escala industrial. E em dezembro de 2025, o Banco Central tomou decisão drástica. Decretou liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso significa que o banco foi fechado, suas operações suspensas, seus bens bloqueados, e um interventor foi nomeado para assumir controle e tentar recuperar o máximo possível para credores e clientes. Mas aqui está o problema. Quando você liquida um banco, descobre exatamente quanto dinheiro realmente existe. E no caso do Master, a descoberta foi aterradora. Bilhões de reais simplesmente não existiam. Estavam apenas nos papéis, nos registros contábeis. Mas não havia dinheiro real correspondente. Havia sido desviado, roubado, lavado. E aí começa a investigação da Polícia Federal. Porque liquidar banco é uma coisa, processar criminalmente os responsáveis é outra. E a PF abriu inquérito para investigar fraude bancária, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro. E quanto mais investigavam, mais assustador ficava. Porque não era apenas Vorcaro. Era uma rede enorme de pessoas e empresas envolvidas. Familiares dele em posições-chave no banco. Empresas de fachada criadas para movimentar dinheiro ilicitamente. Offshores no exterior para esconder ativos. Operações de câmbio fraudulentas para tirar dinheiro do Brasil. Era sofisticado, complexo e envolvia muita gente. Então, em novembro de 2025,
A PF deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero. Buscas e apreensões. Prisões. Vorcaro foi preso. Seus principais sócios também. E a PF apreendeu montanhas de documentos, computadores, celulares, dispositivos de armazenamento. E começou a análise forense de tudo isso. E o que encontraram foi explosivo. Evidências de que o esquema era ainda maior do que imaginavam. Evidências de conexões com outras empresas, outros bancos, outros empresários. E aqui é onde a coisa fica politicamente sensível, porque alguns dos nomes que começaram a aparecer na investigação são extremamente poderosos. Um deles é Nelson Tanure, mega empresário brasileiro com interesses em múltiplos setores. Tanure é bilionário, bem conectado politicamente, influente, e há indícios de que empresas ligadas a ele tinham relações financeiras com o grupo do Banco Master que podem ter sido usadas para lavagem de dinheiro. Tanure nega tudo veementemente. Diz que suas empresas fizeram operações legítimas, que não tinha conhecimento de fraudes, mas a PF quer investigar mais profundamente e conseguiu autorização judicial para busca e apreensão em endereços ligados a Tanure. E aqui entra o STF, especificamente o ministro Dias Toffoli. Porque Tanure, sendo investigado, conseguiu que seu caso fosse parar no Supremo. E Toffoli assumiu como relator. E as decisões de Toffoli começaram a levantar sobrancelhas. Ele autorizou as buscas contra Tanure, sim, mas ao mesmo tempo, tomou decisões que a Polícia Federal considera obstruções à investigação. Ele determinou que todo material apreendido seja enviado primeiro para a Procuradoria-Geral da República para análise, não diretamente para a PF. Ele determinou que a PF não pode fazer perícia direta nos materiais sem supervisão. Ele mandou que documentos e equipamentos apreendidos sejam lacrados e guardados no próprio STF, não na sede da Polícia Federal. A PF está furiosa, porque isso, na prática, retarda enormemente a investigação. Material apreendido que deveria estar sendo analisado por peritos da PF imediatamente está trancado em cofres do STF, esperando decisões burocráticas sobre quem pode ver o quê. E há suspeita, expressa publicamente por alguns delegados e promotores, de que Toffoli está tentando proteger alguém, está tentando dar tempo para pessoas destruírem evidências, está tentando enfraquecer a investigação. E por que Toffoli faria isso? Aqui é onde fica realmente complicado. Porque jornalistas investigativos começaram a descobrir conexões. Empresas de parentes de Toffoli, especificamente irmãos e um primo, tiveram como sócio um fundo de investimento que tem ligações com o grupo econômico do Banco Master. Não é conexão direta. Não é Toffoli pessoalmente tendo negócios com Vorcaro. Mas são graus de separação pequenos. E em país onde conflito de interesse deveria levar a suspeição e afastamento, Toffoli não se declarou impedido. Continua como relator do caso. Isso gerou reação forte. Deputados federais estão pedindo investigação de Toffoli. Há quem fale em impeachment, embora isso seja extremamente difícil para ministro do STF. Colunistas de jornais grandes estão escrevendo artigos duros questionando a conduta de Toffoli. Leonardo Sakamoto, no UOL, escreveu que o comportamento de Toffoli está levantando suspeitas graves. Outros analistas estão dizendo que há conflito de interesse óbvio que deveria ter levado Toffoli a se afastar do caso. E o próprio STF está rachado. Não todos os ministros concordam com Toffoli. Alexandre de Moraes, por exemplo, tem tomado posições diferentes em casos relacionados, sinalizando que não vê necessidade de tanto sigilo e restrição às investigações da PF. Há divisão interna clara. E isso é raro. Normalmente o STF, mesmo com divergências, mantém aparência de unidade institucional. Mas neste caso, as rachaduras estão visíveis publicamente. E na quarta-feira, 14 de janeiro, veio a segunda fase da Operação Compliance Zero. E desta vez a PF foi com tudo. 42 mandados, alvos em múltiplos estados. E o foco não era apenas Vorcaro, que já estava preso. Era sua família inteira. Esposa, irmãos, cunhados, primos.
Porque a investigação descobriu que o esquema usava familiares como laranjas. Empresas no nome de parentes que, na verdade, eram controladas por Vorkaro. Imóveis e bens registrados em nomes de familiares para dificultar rastreamento e bloqueio judicial. É tática comum em crimes financeiros. Espalhar ativos entre múltiplos CPFs para que nenhum indivíduo pareça ter patrimônio suspeito. E o que a PF encontrou na operação de quarta-feira foi impressionante. Em uma das residências, pilhas de dinheiro em espécie. Reais, dólares, euros, não pequenas quantias, centenas de milhares, possivelmente milhões guardados em casa. Relógios de marcas caríssimas, Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, cada um valendo facilmente centenas de milhares de reais, alguns chegando a milhões, carros raros, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, obras de arte, joias, o lifestyle de ultra-rico. Mas aqui está o problema. Esse patrimônio todo não é compatível com as rendas declaradas dessas pessoas. Se você declara ganhar 500 mil reais por ano, mas tem 20 milhões em bens, alguém vai perguntar de onde veio o dinheiro. E a resposta, no caso do grupo Vorkaro, é fraude e lavagem. E teve detalhe interessante. O cunhado de Vorkaro foi preso em flagrante tentando fugir. Quando a PF chegou para cumprir mandado, ele estava literalmente saindo de casa com malas, claramente tentando escapar. Foi detido no ato. E isso mostra consciência de culpa. Se você não fez nada errado, por que fugir? Agora vamos falar de outro aspecto desse escândalo que é particularmente perturbador. Influenciadores digitais sendo pagos para defender o Banco Master. Isso vazou. Há evidências de que o grupo Vorkaro contratou influenciadores, youtubers, pessoas com grandes audiências nas redes sociais e pagou valores significativos para que eles fizessem vídeos e posts defendendo o banco, atacando críticos, desacreditando denúncias. É manipulação de opinião pública em escala industrial. Um vereador que também é influenciador revelou publicamente que recebeu proposta milionária para defender o Banco Master. Ele recusou e denunciou. Mas quantos aceitaram? E quantos vídeos que você viu nos últimos meses defendendo o banco, dizendo que era perseguição política, que o Banco Central estava errado, foram na verdade propaganda paga disfarçada de opinião independente? Isso é gravíssimo, porque mina confiança em tudo. Se influenciadores podem ser comprados secretamente para defender esquemas criminosos, como você confia em qualquer opinião na internet? E o Banco Central nessa história toda tem papel interessante. Porque foi o BC que descobriu as fraudes primeiro. Foi o BC que decretou liquidação. Mas há críticas também. Críticas de que o BC demorou demais para agir. Que havia sinais de problemas no Banco Master há anos. Que o BC, por ser lento e burocrático, permitiu que o esquema crescesse muito mais do que deveria. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, se reuniu com a PF recentemente para coordenar investigações. E, publicamente, defendeu a atuação do BC. Mas há pressão. O TCU, Tribunal de Contas da União, anunciou que vai fazer auditoria no próprio Banco Central para avaliar se houve falhas na fiscalização. Então, até o BC, que é o fiscalizador, está sendo fiscalizado agora. E tem outra instituição financeira envolvida agora. A REAG, uma distribuidora de títulos. Na quinta-feira, 15 de janeiro, o Banco Central decretou liquidação da REAG também. Por quê? Porque investigações mostraram que a REAG tinha conexões operacionais e financeiras com o Banco Master. Pode ter sido usada como veículo para algumas das fraudes. Então, não era apenas um banco. Era uma rede de instituições financeiras trabalhando juntas em esquema coordenado. Agora vamos falar sobre o que isso significa para pessoas normais. Se você tinha dinheiro no Banco Master, o que acontece? Em teoria, há o FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege depósitos até R$250 mil. Então, depositantes pequenos provavelmente vão recuperar seu dinheiro, embora possa demorar. Mas se você tinha mais que isso, ou se tinha investimentos mais complexos que não são cobertos pelo FGC, você provavelmente perdeu. Bilhões em ativos de clientes simplesmente não existem mais. Foram roubados.
e recuperação vai ser parcial na melhor das hipóteses. E há impacto sistêmico, porque quando o banco grande quebra por fraude, confiança no sistema bancário diminui. Pessoas começam a questionar: meu banco é seguro? Como sei que não estão fazendo o mesmo? E isso pode levar a corridas bancárias, pessoas retirando depósitos em pânico. Até agora não houve isso em escala significativa, mas economistas estão nervosos. Fernando Ulrich, economista conhecido, fez vídeo dizendo que o caso Banco Master pode destruir a economia brasileira se não for manejado corretamente. É exagero, provavelmente, mas o risco existe, e politicamente isso está se tornando bomba. Porque quanto mais se investiga, mais nomes aparecem. E não são apenas nomes do mundo empresarial. Há políticos envolvidos direta ou indiretamente. Há financiamento de campanhas que pode ter origem nesse dinheiro sujo. Há doações para ONGs e instituições que podem ter sido lavagem. É teia complexa, e cada fio que você puxa revela mais sujeira. O governo Lula está em posição delicada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está absolutamente seguro com o processo de investigação. Mas há nervosismo. Porque se isso escalar, se mais instituições começarem a cair, se confiança no sistema financeiro for abalada seriamente, economia brasileira sofre. E Lula não pode se dar ao luxo de crise financeira em ano eleitoral. Então há pressão para resolver rápido, punir culpados, mas ao mesmo tempo não causar pânico. E há outro ângulo político. Oposição, especialmente bolsonaristas, estão usando isso para atacar o governo e o STF. Argumentam que STF é corrupto, que ministros protegem amigos, que há impunidade para poderosos. MBL e figuras como Deltan Dallagnol estão fazendo vídeos acusando Toffoli de enterrar provas. E embora haja exagero e motivação política óbvia, há também questões legítimas sendo levantadas. Por que Toffoli não se declarou impedido? Por que essas decisões que dificultam o trabalho da PF? São perguntas que merecem respostas claras. E a Polícia Federal está determinada. Mesmo com obstáculos colocados pelo STF, estão continuando investigação. Estão analisando o que podem. Estão seguindo novas pistas. E há indicações de que pode haver terceira fase da operação. Porque cada vez que prendem alguém, cada vez que apreendem documentos e equipamentos, descobrem mais pessoas envolvidas. É como descascar cebola. Cada camada revela outra. E há suspeita de vazamento. A PF suspeita que informações sobre operações estavam sendo vazadas antecipadamente para alvos. Que alguém dentro do sistema estava avisando pessoas que iam ser alvo de busca e apreensão. Isso é gravíssimo. Porque se alvos sabem que operação está vindo, podem destruir provas, esconder bens, fugir. E, de fato, alguns alvos claramente sabiam. Casas que deveriam estar cheias de documentos estavam suspeitosamente limpas quando a PF chegou. Computadores formatados recentemente. Cofres vazios. Alguém avisou. E a PF quer saber quem. Então onde isso vai parar? Cenários possíveis. Cenário 1. Investigação continua. Mais pessoas são indiciadas. Processos criminais avançam. Alguns são condenados. Dinheiro é parcialmente recuperado. Sistema financeiro sofre, mas não colapsa. Reformas são implementadas para melhorar fiscalização. É cenário mais provável e mais ordenado. Cenário 2. Investigação é obstruída com sucesso por forças poderosas que querem enterrar isso. Processos se arrastam por anos em recursos infinitos. Prescrição acontece. Ninguém de alto escalão é realmente punido. Vorcaro e alguns subordinados pagam, mas mandantes e beneficiários reais escapam. Público fica revoltado, mas impotente. É cenário cínico, mas possível dado histórico de impunidade no Brasil. Cenário 3. Isso explode em escândalo ainda maior. Mais bancos e instituições financeiras são descobertos fazendo fraudes similares. Confiança no sistema colapsa. Corrida bancária. Crise financeira sistêmica. Governo tem que intervir massivamente. Economia entra em recessão. É cenário catastrófico,
Mas não impossível se descobrirem que Banco Master não era caso isolado, mas sintoma de podridão mais ampla. Cenário 4. Guerra institucional entre PF e STF escala dramaticamente. PF desafia abertamente decisões do STF. STF ameaça prender delegados por desacato. Crise institucional sobre separação de poderes e quem tem autoridade sobre quem. Isso paralisa não apenas esta investigação, mas cria caos jurídico mais amplo. É cenário que ninguém quer, mas que está começando a parecer possível, dado o tom da disputa atual. O que sabemos com certeza é que o caso Banco Master já é um dos maiores escândalos financeiros da história brasileira. Estamos falando de bilhões desviados, de sistema sofisticado de fraude que funcionou por anos, de envolvimento de pessoas nos mais altos escalões do poder econômico e possivelmente político, de instituições da República entrando em conflito umas com outras, e de possibilidade real de impactos econômicos sérios, se não for contido adequadamente. Nos próximos dias e semanas, observe quantas pessoas mais são indiciadas, se surgem nomes ainda mais importantes. Como Toffoli responde às críticas? Se há movimento no STF para afastá-lo do caso? Como o mercado financeiro reage? Se há corrida bancária ou saques massivos? Que decisões Galípolo e o BC tomam? Se governo interfere de alguma forma? Se há propostas de reformas legislativas para prevenir fraudes futuras? E, principalmente, se dinheiro é recuperado e clientes lesados são compensados? Porque, no fim, além de toda a questão institucional e política, há pessoas reais que perderam economias de vida. Há aposentados que tinham dinheiro no Banco Master para viver e agora estão sem nada. Há pequenas empresas que tinham conta lá e não conseguem operar. Há vítimas reais desse crime. E elas merecem justiça. Merecem que culpados sejam punidos. Merecem que sistema seja consertado para que isso não aconteça novamente. O caso Banco Master está longe de terminar. Na verdade, provavelmente está apenas começando. E vai definir muito sobre como o Brasil lida com corrupção financeira, com poder de instituições, com impunidade de ricos e poderosos. É teste para o sistema jurídico brasileiro. É teste para a imprensa investigativa. É teste para a sociedade civil. E dependendo de como isso se resolve ou não se resolve, vai ter consequências por anos.